ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Olá pessoal, como vão vocês? Espero que todos bem. E a gente não podia iniciar sem antes iniciar agradecer nossos apoiadores, né, Patrícia? Sim. Ao MCM Advogados, a Loma Consultoria Cálculos e Perícias e também a Laficasa. Muito obrigado pelo apoio. Hoje Obrigada. nós temos uma convidada super Hoje, especial. muito querida, nossa convidada de hoje, doutora Lindalva Duarte. Obrigada. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Lindalva é advogada com especialização no direito do trabalho, extensão em direito educacional pela PUC, sócia do Duarte Rolim, assessoria e consultoria jurídica. Exato. Doutora, se apresenta. Quem é a doutora Lindalva? Doutora Lindalva é uma advogada. Sou sócia da Duarte Rolim Advocacia. Esse escritório nasceu de um sonho de infância. Hoje a gente atende, né, a área empresarial com foco, na verdade, especialização na educação. Isso não foi nada programado, mas foi acontecendo e naturalmente as coisas foram andando para esse caminho, né, da educação, da qual eu me identifiquei, gosto muito, acho que, como eu gosto de falar, de argumentar, então é um nicho que Você se encontrou, me que faz todo encontrei. sentido. Que legal. Exatamente. E é diferente, né? Eu acho que a gente vai poder Vai hoje ter aqui muito compartilhar tema, muita coisa legal, porque realmente é um ramo do direito que poucas pessoas exploram ou têm a oportunidade de Sim. trabalhar e prestar serviço nesse sentido. Sim. Me ser tira uma legal. primeira dúvida. Já participou de evento jurídico, palestra, visando networking, conexões? Sim, já participei. Confesso que no meu nicho, para mim, não foi muito satisfatório, até me frustrei, na verdade, porque eu esperava mais, né? Quando você participa de algum evento, o que você espera é realmente esse network mais efetivo, né? Mais objetivo, com resultado, né? Inclusive, em Ribeirão Preto, eu participei de um evento da qual eu fui convidada, né? Porque eu fui fazer uma palestra lá, fiquei uma semana em Ribeirão Preto, fazendo palestra em loco para algumas escolas. E fui participar de um evento, né? Que eu não vou nem citar o nome, enfim. Sim. Mas não me identifiquei, eu saí realmente frustrada, porque é um evento grande, enorme, onde várias pessoas, né? Muitos empresários ali da região de Ribeirão Preto, tinha mais de 300 empresários. Mas eu senti que as pessoas estavam mais dispostas ali, mais com o intuito de mostrar o seu produto sem esse viés de oferecer, de trocar, exatamente. essa troca. Então eu fiquei um pouco frustrada nesse sentido. Um evento legal, bacana, muito bem organizado, com muitos empresários, né, muito nicho legal, mas o palestrante, né, os organizadores do evento, na verdade, ele deixava que você fizesse conexão. Tinha uma dinâmica onde a pessoa levantava e fazia e te procurava e tentava vender o teu produto. O que você faz? Olha, será que você serve para mim? O que a gente pode trocar? Sim. E no ramo da advocacia é difícil isso, porque, veja, lá tinha outros colegas, inclusive. Então eu não posso chegar e falar, olha, vamos fazer aqui um network, eu quero ser, né? Até por uma questão ética, né? Se você precisar de uma advogada especializada em educação, porque eles não eram da área da educação. Sim. Faria mais sentido para mim, diante do nicho Sim. que eu quero mesmo ter mais, né, contato, não tinha. Então, não ficou meio para mim, né? Tá. Nós também, como advogados, né, Carlos, já Sim. participamos de alguns eventos e tivemos a mesma dor. Não foi satisfatório. E pensando nisso, nós criamos o Legal Pod. Então, o intuito do nosso programa é fazer networking, é proporcionar aos nossos convidados conexões reais e, diante de todas as frustrações que nós tivemos, nós sabemos fazer, né, Carlos? Nosso intuito é esse, de poder, através da troca de experiência de vidas, contando um pouquinho da trajetória, de criar aquela conexão genuína, né? Aham. E que isso possa render frutos, enfim, verdadeiros contatos e Sim. conexões para, né, a vida toda. Isso Eu que acho importante esse é o nosso intuito. essa iniciativa, porque ela é constante, Sim, né? Ela é da mídia. Então, quando a gente vai para um evento específico, onde alguns empresários já estão segmentados, já estão em contato, já tem uma é parceria. diferente, né? É muito diferente. Então, sim. a oportunidade que vocês estão dando, né, para as pessoas, principalmente para quem está começando, a gente sabe que no ramo do direito,
Os jovens advogados, por exemplo, saem da faculdade totalmente perdidos, né? Sim, Saem sim. com um sonho. Nós passamos por isso, né? Não sei o doutor, mas nós Sim. passamos muito por isso, do sonho de construir uma carreira, de ser reconhecida, de ter expertise, né, real naquilo que Sim. faz, especialização mesmo, e não brincar de ser advogado, né? Não ser um garimpeiro, né? Sim. E essa oportunidade é muito boa, porque aí você né, oportuniza as pessoas a conhecerem outros ramos Justamente. e falar, olha, eu preciso daquilo, eu acho bacana. Então, Parabéns. seja bem-vinda Seja e venha bem-vinda. fazer parte dessa, Dessa nossa dessa família. nossa, exato, Dessa nossa da grande nossa família. Conexão, comunidade. né? É isso aí, que legal, que legal. Vamos lá. Como que foi sua infância? Como foi sua história? Conta um pouquinho pra gente. Menina, olha que eu tenho história, talvez não dê pra gente falar aqui. Mas, O podcast vai ser pouco. é pouco, não dá. Mas bem, de forma bem resumida. Eu Sim. sou filha de nordestinos, eu sou da raiz mesmo, eu sou né, nasci na roça, me criei na roça, fui alfabetizada por avós, por tios, né? Então, as condições e as estatísticas que a minha vida se encaminhava era real. Qual que era a cidade? a Paraíba. região? Paraíba. É, né? eu sou paraibana Sim, da gema, como Sim. dizem, né? Mas eu sempre tive uma questão de argumentar, de questionar por quê, mas por que que eu tenho que me submeter a isso, por que isso? Então, de 9 irmãos, né, eu fui a única que resolvi falar para meu pai, eu quero estudar. E aí eu pegava meu caderninho, eu ia a gente chama de grupo, que são os distritos, né? Os povoadinhos que tinha. Isso que vocês vê hoje na televisão, a pobreza não era Uhum. naquela extremidade toda, Sim. né? Isso não posso falar que passei fome, nada disso. Mas as condições eram muito precárias, as pessoas não davam valor para a educação, para o E estudo. ainda mais uma família com 9 filhos, né? Exatamente. Então, eu ia sozinha até a escola. Quando tinha o rio enchia, eu tirava minha roupinha, colocava o livrinho para cima, atravessava, colocava, andava quase 2 horas, né? Com Nossa. aquele chinelinho, com o preguinho embaixo, porque assim, quebrou o chinelo, tinha que pôr um preguinho. Roubava muita melancia No meio no caminho do trajeto? no caminho Que e ainda legal. me deparava com os donos das roças, falava assim, seu João, eu ainda vou matar um desses moleques que tá acabando com minha roça. E meu pai, pastore eles com uma espingarda. Eu falei, meu Deus do pai céu, sou eu. amado. Sou eu a Mal própria ele sabe infratora, que né? eu tô... E aí me foi, e aí alimento. cheguei em São Paulo com 15 anos e com o meu sonho. Tudo que eu programei, que eu planejei, eu realizei. Tudo. Você veio sozinha, assim. Não, eu vim com meus pais, a priori, vim com os meus pais. E para retornar, não gostei de São Paulo, porque eu tinha uma coisa assim. Eu tenho que me blindar, né? De cantada de homem, enfim, eu não quero namorar, não quero nada, porque eu sabia que aquilo ia atrapalhar meus objetivos. Sim. Então, quando eu cheguei, meu tio tinha uma empresa bem ao lado de onde a gente ia morar. E, por coincidência, a secretária dele saiu de férias. E eu falei, tio, deixa eu ficar aí no lugar, não sabia nem escrever direito. Imagina, tinha 15 anos, uma semi-analfabeta. Nem histórico escolar eu tinha. Quando eu decidi ficar em São Paulo, eu tive que fazer uma provinha para saber em que série, em que ano que eu ia. Você entraria, sim. É, e assim foi, mas nunca fui para sofrer bullying, né? Hoje chama de bullying, né? É. Mas isso para mim nunca foi um problema, porque eu nunca era aquilo que as pessoas queriam, que você é pobre, que você é nordestina, que você... Isso para mim, rótulos, sinceramente, é. eu não, né, para mim não Isso importava, nunca porque eu afetou, tinha, pelo contrário, né? Porque só me dava Sabia sabia gás. da essência, Isso, sabia é. Só da... me dava gás, Sim, que eu falei sim. assim, é isso. Então, tudo aquilo que eu fui sonhando, que eu fui planejando, eu fui alcançando e fui dentro dos meus limites. Então, assim, eu não precisei, né, que a gente fala de parceiros para o que, né, todo mundo precisa de alguém Sim. financeiramente até para ter, né, Pra o poder próprio subsidiar, pai, né? sim. Então, eu além de trabalhar, ter os meus sonhos, ainda tinha que mandar dinheiro para meus pais para ajudar, não que eles precisassem efetivamente, mas é aquela Você cultura, ficou né? em São Paulo, então, e seus pais voltaram. Meus pais voltaram, eu fiquei, porque minha cunhada ia ganhar neném, precisava de alguém para auxiliar. E aí eu consegui um primeiro emprego, porque meu negócio era trabalhar, eu queria trabalhar. Queria trabalhar. E aí consegui numa padaria, que acordava tipo 4 da manhã, e para agradar minha cunhada, porque eu sabia que eu morava de favor, então eu acordava de madrugada, muito antes, né? Uhum. Ia lá, comprava pão, comprava leite, voltava, deixava para ela, porque era uma, né? Então eu Era fazia... uma forma de recompensar pela... Eu precisava ser grata. Ela falou assim, olha, eu não tô moradia. aqui encostada. Sim. E ajudava, né, com as Sim. despesas e tal. Então, assim, foi muitas batalhas, né? Então, mas nada impediu Nada. que eu fosse atrás do meu sonho. E tive, na minha vida, muitas portas abertas no sentido de anjos, de pessoas boas que estavam, que não me ajudavam diretamente, financeiramente, por exemplo, mas que estavam dispostas a me dar um braço, né? Poxa, A me legal. apoiar no sentido, Sim, olha, sim.
vai fazer, hoje tem prova, tem trabalho para fazer, deixa que eu ponho teu nome, porque eu tinha um filho pequenininho, demorei para fazer a faculdade, justamente porque não tinha dinheiro, eu pagava aluguel, né? Então tudo isso era... Mantinha a sua estrutura familiar ou estudava, né? Exatamente, Sim. ou cursava a faculdade. E tinha também um peso, porque eu falava, acho que eu não consigo fazer faculdade. Porque se tiver matemática, se tiver não sei o quê, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Sabe, tinha Trauma, sim. a sombra de que você não foi capacitada Para enfrentar tudo para aquilo. enfrentar tudo aquilo, você vai concorrer com outras pessoas. E tinha um medo terrível da prova da UAB. Eu falei, o que vai adiantar eu fazer faculdade e passar na UAB? Então, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir comprar livro, fazer, né? E aí eu tive alguns anjos que me ajudaram muito nessa questão da faculdade, de sala de aula, de falar, põe o teu nome aqui, vai, você consegue. E pessoas que sempre acreditaram, né? Tanto que na sala de aula eu era a popular que falavam, né? Que eu estava sempre ali do lado com os professores. E tudo a gente tem que tirar proveito, né? Eu Sim, lembro que eu tive uma sim. professora que eu fazia de tudo, assim, eu não tinha tempo de estudar, nunca estudei nada, nunca Sim. comprei uma doutrina, nada, não me orgulho disso. Eu tenho uma grande facilidade de sou auditiva, então eu sabia que eu não podia faltar Sim. na sala de aula. E também eu comecei praticamente a trabalhar no berço de escritório. Que é. Então, em escritório pequeno, você aprende tudo, a lavar, passar, cozinhar, então você tem uma noção de tudo. Então, os professores se identificavam comigo porque eu já sabia, eu não era tão leiga. Você não ficava perdida ali Exatamente. Então, durante as aulas. a gente tinha um professor que era muito rigoroso, o professor Hélio, que eu agradeci demais a ele, que ele me propôs um desafio. Eu estava entrando na sala, ele falou assim, você, vem cá. Eu falei, meu pai, o que que eu fiz, né? E eu sempre fui certinha, né? Diferente de outras pessoas, eu sempre fui muito certinha nas minhas coisas, assim. E ele falou assim, você vai dar aula da semana. Você e um outro rapaz lá, você vai dar aula os dois. Escolhe o tema. Caramba. Aí, na época, eu escolhi... Não, aliás, ele escolheu para mim, você vai falar... Isso era em que ano da faculdade? Que A gente estava curso? no sétimo pro oitavo semestre. Já estava ali no finalzinho. Eu então, acho que era mais ou concluir. menos isso. Sim. E aí ele falou, você vai falar sobre passagem forçada, servidão e passagem forçada e as águas. E eu falei, não vou dizer não. Eu falei, lascou, vou ter que enfrentar esse professor. Eu falei assim, topo. Tô dentro. Fui chorar no Você e colo. o juiz. Tinha um lá que era rival, porque chegou um momento, acho que já era no oitavo semestre, porque eles juntaram as salas, né? E aí tinha uma rivalidade enorme entre as turmas, porque, né, era 5 de cada lado, juntaram as turmas. E esse cara já fazia, pra você ter uma ideia, cursinho para ser juiz. Nossa. E ele era, de fato, muito estudioso, muito inteligente, mas tinha essa rivalidade. Ele falou assim, ó, você e você e tal. E aí tive os anjos, falou assim, não, você vai conseguir, fez fichinha pra mim, deu força, você vai conseguir e tal. Então, como eu sou auditiva, eu li, né, tal, e sabia o que estava falando. E fiz a bendita da aula, foi eu e ele que deu. E aí, no final, ele falou assim, olha, fulano, eu coloquei ela para falar primeiro porque eu achei que ela não fosse dar conta. Porque ele era só tirava 10, eu só tirava a média. Não estudava, e para Sim. mim a média era 10, né? Tava no jogo. E aí, enfim, foi maravilhoso, né? E ele me mandou um e-mail falando, você tem que dar aula, você gosta, você, né, parece que é desse ramo e tal. E isso foi algumas portas que foram, alguns horizontes, na verdade, que foram abrindo para eu entender que eu não era tão, que eu tinha capacidade. Né? Não que eu duvidasse Que da minha podia capacidade. dar conta de tudo aquilo. Exatamente. Mas era um fardo, né? Eu falei, não quero ser uma advogada medíocre. Passar na UAB, ter um diploma e não ser reconhecida e não fazer nada direito, ou ficar aqui, né, mendigando um cliente ou outro. Não, eu quero fazer a minha história. E graças a Deus eu consegui, com toda a luta, consegui. Que tá aí. E conta pra gente, de onde veio esse gosto pelo direito? Pois é. Que você contou que interesse. com 15 anos você chegou em São Paulo. E ali você teve que começar a se virar a trabalhar. Já tinha um amor pelo direito ou não? O direito ainda. Ou foi só quando você ingressou no. Quando eu era criança, assim, pequenininha, nessa fase que eu falei, pai, eu quero estudar, eu falava assim, onde meu pai ia, eu atrás dele. Meu pai plantava, vendia, eu ainda lembro os cheques, né, os talões de cheque do Banco do Brasil, e onde ele queria que eu queria preencher, enfim, eu queria onde era, eu tenho a coisa do homem, eu queria estar onde os homens estavam, eu queria fazer o que os homens faziam, o que eu achava interessante, eu não gostava do universo feminino. Porque era muito chato, era muito, sabe, mimimi, né? Aquela coisa toda, não queria lavar louça, eu não queria limpar a casa, eu queria fazer aquilo que os homens faziam, que eu achava interessante. E tudo eu argumentava muito. E aí, com 12, aí eu falava assim, pai, quando eu crescer, eu vou ser doutora. Só que, para mim, doutora seria estudar, que era o que eu queria. Sim.
E com 12 eu fui morar com a minha irmã em João Pessoa, e lá meu cunhado, ele fazia direito. Então a gente conversava muito sobre direito, e por coincidência vim para São Paulo e fui trabalhar no escritório de De advocacia. advocacia. Porque eu fiquei pouco tempo na padaria, né? Sim. Depois eu fui para o escritório de advocacia com os meus 17 anos. Então fiquei 25 anos praticamente só trabalhando com direito. Então eu falei assim, meu Deus, todo mundo nasce para alguma coisa, não é possível que eu... E na verdade nem eu sabia, eu era uma rábula, porque eu que fazia tudo, eu montava peça, eu fazia tudo, despachava com o juiz, pra você ter uma Mesmo ideia. sem estar Mas formada, antes sem de estudar. faculdade? Sem faculdade. Eu era uma espécie de rábula, assim. Eu conseguia ir no TRT 2 e fazer carga de processo. Não me pergunte como, as Como? pessoas duvidam, mas eu conseguia. Isso foi, Olha, cara, esqueci lá no piso de baixo, na outra turma, esqueci lá. Então, assim, eu já chegava fazendo amizade com todo mundo, não querendo corromper, né? Mas Não, já chegava com simpatia. mas porque Porque- precisava desenrolar aquela situação que dependia de você, Sim, né? né? E era só eu, esse meu então, chefe. E eu acho que o diálogo, a educação leva você e abre portas. Eu sempre falo para as pessoas, nunca feche uma porta, porque nós necessitamos de outras pessoas. Sim, Hoje eu posso não precisar diretamente de você, mas uma hora eu vou precisar, sim. né? E a vida nos leva a isso e nos impõe isso. Então, a humildade, o respeito, né? Tudo isso faz parte, né? parte. Não é só a questão técnica profissional, né? Uhum. Existe também toda essa questão da empatia, do relacionamento, né, de respeitar o outro, o próximo. Isso faz parte também Exatamente. Que eu falo da muito, nossa jornada. inclusive eu já participei da sessão da UAB ali de Santana. Já participei já para aprender, na verdade, né? Então eu sempre me mantive conectada com os meus professores, os que eu sempre considerei os melhores, aqueles carrasco, Carrasco. Carrascos. os que considerados chatos, né? E eu ia até mencionar que por acho que 0,15 eu ia ficar de exame. E tinha uma professora substituta que era o cão, aquela professora e tal. E aí ela estava saindo da sala, eu falei, professora, Pode contar a matéria, qual é? era direito civil. Olha só. Direito civil, ela estava substituindo um professor. E eu falei, professora, por favor, professora, me libera aí desse 0, alguma coisa aí. Ela olhou para mim nos meus olhos e falou assim, tenha dignidade. Cara, Caramba. aquilo para mim foi uma lição de vida que eu carrego até hoje. Ela está encrostada em meu caráter, assim. Eu sempre tive, e aí eu fui ver, eu falei assim, então realmente, eu preciso conquistar as minhas coisas sem necessitar das pessoas. Sem esperar um marido rico, não, eu tenho que ir por mim, porque a vida é única. Ou esperar a migalha de alguém, né? Uma coisa que... Uhum. Se Ah, pra mim, submeter, sim, exatamente. justamente. Se submeter, você tem que ter capacidade para aquilo. Uma coisa é você precisar do apoio das pessoas, Sim. que todos nós precisamos Sim. em algum momento. Outra coisa é você necessitar e sobreviver a cargo dessas pessoas, o que ela vai decidir por você. E eu aprendi isso também no judô, porque fui judoca, fui federada. Olha, que Quebrei legal. quebrei punho, fazendo catapa preta e tal. Lembra que eu falei, gosto de coisas de homem, né? E aí, meu professor ensinava muito isso, porque quando tinha uma faixa preta e eu quero uma faixa inferior, e o juiz sempre decidia em favor da faixa preta, eu questionava, professor, mas você viu que eu dei um cocar lá nela, mas ele não sei o que, ele falou assim, isso serve para que você não dependa que os outros decidam por você. Se você tivesse treinado mais, você não teria Perfeito. passado por isso. Perfeito. Então são coisas, meu pai a mesma coisa, papai, eu queria uma roupa, né? Porque a gente trocava assim, minha irmã crescia, aí minha mãe Ia reformava para servir para mim, era assim. Passava de um pro outro. E eu falava, pai, eu quero uma roupa e tal, porque Patrícia tem, minha prima tem. E ele falava assim, olha, eu não sei se o pai dela, quando deita, ele dorme, eu durmo. Eu era pequena, mas aquilo ficou na minha cabeça. E hoje, né, com o tempo, com a vida e tal, com os percalços da vida, as lombadas que a gente passa, você vai entendendo tudo isso. Então, Sim. embora eles não tivessem me dado educação propriamente dita, mas me deram uma cultura, um caráter, uma uma formação base, de caráter muito ampla, assim. Muito ampla. Que legal, que É. legal. E pela sua dificuldade, qual foi o maior desafio na faculdade? Por toda a sua história, assim, que foi difícil. Então, a minha preocupação maior era essa questão de estudar, né? Porque eu não tinha tempo de estudar. Eu cuidava de um escritório sozinha, né? Eu tinha meu filho que já tinha lá próximo de 1 aninho. Eu tinha toda uma responsabilidade, tanto do escritório que eu ia sábado, domingo, feriado, não tinha hora para sair. Eu cuidava como se fosse meu, essa coisa né, da responsabilidade com o cliente, não era nem com o dono do escritório.
Né? Tanto que quando eu saí, eu falei assim, quando você achava que estava me explorando, você me deu a oportunidade de aprender. Sim. Né? Então, os clientes que estavam E com foram ele, anos nesse escritório, né? quase 25 anos. Sem registro, sem nada. Sem registro, saí com a mão na frente e outra atrás. E aí eu fui juntando meu dinheirinho com as ações que eu ia fazendo, os processos, fui juntando para eu ter um caixa para que eu pudesse, assim, quando eu sair de lá, eu vou ver se realmente eu consigo manter o meu sonho ou eu vou ter que Mas voltar a ser desses empregado. 25 anos, você estava como do período que você fez direito e até se formar, dentro desses 25 anos, Não, eu fiquei mais tempo. Depois que eu me formei, minha cabeça abriu, porque até então você vive assim: você vem do Nordeste, de uma situação precária, alguém te deu uma sim, oportunidade, confiou em você, quer queira que não, te ensinou de alguma forma a ver, né, a se conectar, né, a não virar eventualmente com todo respeito às empregadas domésticas. Enfim, abriu uma porta para mim única, que só cabia a mim aproveitar ou não, né? Uhum. sim. E aí eu fiquei trabalhando e ele ficava, olha, depois eu vou te registrar e não sei o quê, né? E você vai ser dona daqui. E eu sempre fui muito empenhada, muito curiosa, né? Eu aprendi a mexer em computador, aprendi a mexer em tudo, aprendi a ligava quando eu queria, ligava pro juiz. Olha que atrevimento, gente. Eu tenho até hoje ele no meu WhatsApp, hoje ele é desembargador. Uma menina de 18 anos fazendo ligação para a vara, pro cartório, para falar com o juiz, para tirar uma. Ela pensa. Tem noção uma mas- pessoa dessa? Mas enfim, eu era atrevida. Hoje a gente fica mais assim, tudo, né? Será que eu posso, não posso? Mas antigamente a gente tinha aquele, era afoita, né? E aí eu Era jovem. jovem. Aí eu trabalhei muitos anos depois tanto que eu entrei na faculdade já com meus 35 anos. Hoje eu tô com 49. Né? Então não sou tão velha assim de OAB. Sim. Eu tenho uma bagagem, mas, né? E aí, quando eu vi que meus professores, todos assim, Linda, para com isso, ele não é seu pai, você não vai herdar nada. E as coisas mudaram quando eu passei na OAB e quando a filha dele passou e foi para o escritório. E aí, aquela coisa, o cliente começou a cobrar, cadê meu processo? Cadê isso aqui? Né, a minha honestidade não permitia aquilo. Eu falei assim, não é para mim isso. Né? Eu quero, não posso, eu demorei tanto para conquistar isso, eu não posso dar o meu perder nome, tudo perder, agora, né, com sim. isso. Vender uma esperança, mentir para o cliente, não. O cliente, quando você erra, você errei, quer me dar uma oportunidade, realmente, olha, como embora, que nunca é o pessoal, é você, porque é a tua figura que está ali. Sim, E você tem sim. que ter isso, Uhum. não jogar a culpa para outras pessoas. Sim, Né? sim. Isso é horrível. Sim. E aí depois eu abri meu escritório, uma salinha de 30 metros quadrados, meu irmão fez toda uma reforma em 2 dias, e as coisas pioraram, enfim. E aí eu falei assim, eu tenho 1 ano, grana para sustentar o aluguel durante o ano. Eu não tinha um cliente. Pra dizer que não tinha um cliente, eu tinha um cliente que eu fiz um acordo naquela época, lá em 2000 e sei lá o quê. Foi um acordo para mim na época excelente, porque pagava exatamente o meu aluguel, os 30%. E 1 ano depois eu comprei meu escritório de 107 metros. 1 ano depois. 1 ano depois. Quer dizer, você saiu de zero. Tudo bem que de experiência não era mais zero, mas de cliente, de carteira de cliente de zero, De andar sozinha. a comprar uma laje, a um escritório físico, Sim. propriamente dito, de Reformei, 107 né? metros. Reformei todo o escritório. Caramba, que história. Fiz toda essa questão, contratei pessoas. Até então era só eu e uma pessoa. Depois conheci meu atual marido, que também é advogado, conheci numa audiência brigando com ele, inclusive. E aí ele não estava. Essa história aí é legal saber também. Aí ele não estava feliz lá, eu falei, venha para cá, vamos ver. Enfim, hoje eu estou procurando um outro maior, melhor localizado. Mas tudo é fruto de, assim, eu falo que não é só do trabalho e do conhecimento, é da tua honestidade, porque Sim. o cliente conhece a tua honestidade. Sim. Eu fui visitar um cliente em Santo André, porque ele estava com dúvida, porque um advogado que estava fazendo um processo para ele perdeu um processo de reintegração, de doença discriminatória, aquelas coisas todas. E eu falei assim, olha, ele falou assim, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque o seu advogado fez um papel excelente. Ele agiu dentro da legalidade, com técnica, ele foi perfeito, a jurisprudência, tudo, mas a gente tem esse problema na justiça e tal. E ele, assim, ele foi perguntando, né, como que era a minha assessoria, porque eu trabalho na parte preventiva. Por isso que eu me mato de trabalhar, porque eu faço a parte preventiva, não quando tem processo. Né? Então, eu trabalho justamente para mitigar os riscos, né? Sim. Por isso que faço muita palestra em loco para conscientização. E aí ele falou assim, eu falei assim, olha, eu não costumo falar muito de mim, porque eu acho que falar de mim não tem muito sentido, eu não vou mentir, né? Não vou falar mal de mim. E tudo que eu falar aqui você vai poder questionar. Então, eu acho que a melhor forma de você conhecer o meu trabalho é me dando a oportunidade de trabalhar para você. Se você realmente quer, já que você está interessado.
Fiz, doutora, só manda o contrato porque seus olhos não mentem. Porque você me diz, porque tudo que ele ia falando da justiça, eu falava assim, não é a justiça que tá errada, é você. Você tomou uma atitude errada, você tomou uma decisão de mandar embora no momento errado, você fez a coisa errada, você não se precaveu aqui, não agiu assim, não se acautelou e tal. O juiz, ele tá ali para julgar o que tá nos autos. Ele não tem noção do que Veio tá pronto acontecendo. ali, né? O que ele tem para ele dar a decisão. Exatamente. Você que devia ter agido Porque antes. os empresários, eles falam assim, mas olha, ajudei a filha, ajudei a formar, dei escola, fiz isso, fiz aquilo, e ainda fez isso comigo, não sei o quê. Eu falei assim, você formalizou as coisas, você tá tudo no papel, né, organizado, porque o ônus probatório é sempre da empresa. Né? Artigo 2º da CLT, Sim. né? A fiscalização é tua, o risco do negócio é teu. Então, a detenção dos documentos também é teu. Sim. E aí, tudo que ia falando, tudo que ele ia querendo culpar, ou a justiça, ou o advogado, eu ia nele. E aí ele falou assim, eu tô procurando alguém assim, que me chame a razão e que não passe a mão nas minhas costas, porque eu tô cansado de puxa-saquismo. E aí eu falei assim, agora quer ver você desistir de mim? Ele falou, manda. Aquela planta que está lá na sua recepção, horrorosa, caindo os pedaços, sem uma pétala, toda suja, não combina, não tem nada a ver com a tua escola. E você trabalha com vida. Você precisa ter plantas naturais. Ele desceu lá, vem comigo. Ele pegou com tanto ódio, aquela assim, eu que já queria ter jogado isso fora faz tempo. Enfim, fechei o contrato. O cara, hoje, graças a Deus, os meus clientes, os nossos clientes, né, do escritório, são muito satisfeitos por conta do imediatismo, né? Eu falo pro meu pessoal, porque talvez isso seja uma característica de quem teve dificuldade na vida. Sim. E a gente tem muito medo da mentira, de perder, de enganar, de vender uma falsa, né? Uma situação mentirosa, uma situação mentirosa. Exatamente, para ter um cliente, né? Tanto que o meu contrato não tem nem cláusula de penal. Não quer ficar comigo, tchau e benção, vai embora. É igual casamento. Ficar numa relação da qual eu estou obrigada por força de um contrato, eu não quero. Não vai dar certo. Então, o meu contrato não tem isso. É só me avisa com 30 dias, porque eu contrato sempre gente a mais, um estagiário a mais, quando as demandas, porque aumenta, tem muita cobrança e tal. Sim. Mas também, se não quiser, não tem problema. Não quer, vai embora, vai com Deus, procura alguém que te atenda. Já desisti de cliente que esperava você não trabalha, você não está preparado para ter uma advocacia preventiva. Sim, não é assim que funciona, né? É. Então, tudo isso foi alimentando essa minha visão, né? Que eu já tinha, que eu sempre tive, e coloco o meu pessoal no mesmo sentido, né? Eu não quero o cliente cobrando, porque o cliente ligar para mim cobrando, cadê meu processo? Eu quero esganar alguém. Porque não foi isso que eu vendi para o cliente. Sim, sim. Então, receber um e-mail, responde. Se a conclusão daquilo vai ser depois, pelo menos diga, daqui 1 dia, 2 dias, daqui 1 ano eu vou te responder, mas dê um feedback pro cara. Sim, né? Uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, né? Não, relatório de contingência todo mês, sofrendo ou não, mas doutora, não tem problema, manda relatório. Que sair. Porque a gente percebe, né, que esse atendimento personalizado, essa questão dessa relação pessoal, a agilidade não responder e-mails, WhatsApp, a ligação, né? A gente fala, muitas vezes, se você tá ocupado, você pega e fala assim, te retorna em 1 hora. E e-mails, né? Trocou 2 e-mails, pega o telefone e liga. E resolve. Também, se vê que a troca de e-mails não é suficiente, porque cada um que confia você, e vocês sabem, a gente no nosso dia a dia, a gente tem muitas demandas. Sim. E você virar para o cliente, virar e falar assim, mas eu tenho muita coisa aqui e eu não te dei resposta porque eu tenho outros processos na frente. Não é assim que é essa relação. Não. Porque o processo dele é especial. O processo ser dele único. é diferente. E não adianta você falar que você tem outros, às vezes que é de valores maiores ou de complexidades maiores. Ele vai falar, tá bom, mas e o meu? Eu quero saber do meu, né? É aquilo, se você não... Tanto que eu tenho umas 5 escolas, mais ou menos, lá da região de Ribeirão Preto, que querem assessoria. Eu falei assim, olha, infelizmente eu não posso te atender agora, porque eu não tenho pessoal, equipe preparada. Porque não adianta eu ser mercenária e perder aquela forma de missão que eu tenho. Sim. Né? O dinheiro pelo dinheiro. Quem trabalha pelo dinheiro apenas, ele primeiro que não é feliz, segundo que vai dar um prejuízo enorme para o cliente. E a tua reputação, o teu nome, ele vai cair. Uma hora ou outra vai cair. A gente compara muito isso com a corrupção. Né? Começa a roubar 5, daqui a pouco tá roubando 1 milhão, é onde vem... E é um saco sem fundo, né? Não tem. Você fica sempre querendo mais, Exato. Então você precisa, enquanto empresário, principalmente quem está começando, qual atividade econômica que eu quero iniciar, né? Se acautelar e saber quais são as legislações que regem aquela economia.
Qual o Sim. sindicato de classe que vai reger aquela economia? Sim. Aí depois vem, eu falo muito isso nas minhas palestras, não adianta vocês virem chorar porque a lei, porque a isso. Vocês deveriam ter conhecido isso antes de se aventurar a Uhum. ser empresário. Justamente. Porque empresário implica em muitas coisas. A gente pode ter lucro, pode ter uma certa vantagem, porém a gente tem muita responsabilidade, seja da parte tributária, Sim. societária, enfim, né? Você atuou muito na área trabalhista, né? O Sim, começo da faculdade foi na área trabalhista. sim. E agora você achou um nicho para a questão de direito educacional. Eu sempre gostei, Patrícia, do direito empresarial, assim, dessa parte de argumentar, de orientar, né, de mitigar. Eu sempre gostei muito dessa parte. Eu nunca fui muito fã da parte trabalhista, do reclamante em si. Não pelo o direito material, não é isso. É pela filosofia mesmo, é pela dinâmica. Sim. Uhum. Sim. Né? Eu tenho mais, como falo, jovem, mais tesão na parte empresarial, nessa questão da defesa, né? De você pegar alguns pontos ali frágeis. Eu acho que, né, a defesa é um pouco mais fácil, Uhum. né, a depender do colega que, né, que se perde muitas vezes com o próprio reclamante, né, nas mentiras e tal. Então, sempre gostei muito, sempre fiz reclamante. Quando aquelas pessoas lá de trás que me procuravam para entrar com um processo bem simples, eu não deixo na mão jamais, porque uma coisa que eu sou é grata e você não pode fechar uma porta. Hoje você ainda Sim. tem bastante reclamante. Tenho, eu não faço, mas eu tenho parceria com colegas que só fazem reclamante. E eu dou toda Que a legal. supervisão, eu oriento no que tem que fazer, mando sempre consultar a convenção coletiva, porque a maioria só vai pelo que. Aquela coisa Sim. do volume, né? Uhum. Não, eu quero volume, eu quero ter 10 reclamantes por dia. E aí fazem aquelas iniciais, Mas copia e cola. Que sai tudo, Não tem porque não é. tudo da mesma Olha, você fazer um forma. trabalho, né, doutor? Sim. Você sabe, né? Você parece ser bem, vocês, né, são bem competentes no campo e na área de vocês. Você fazer um trabalho bem feito não é do dia para noite. Não. É igual você analisar um contrato. Eu falo que quem analisa um contrato em um dia, ele não analisou o contrato. Sim. No nosso escritório, por exemplo, a gente demora até 15 dias para analisar um contrato e até 30 para fazer um contrato. Porque eu tenho que ver, eu tenho que conhecer toda a empresa. Saber como que essa empresa funciona. Uhum. Eu não posso simplesmente ir pelo que o empresário fala, olha, eu quero isso ou aquilo. Já acontece, já deu ruim em muitas vezes. Porque ele não fala a verdade, ele não fala tudo que precisa ser Sim, feito, sim, falado. E aí O contrato fica defasado, né? Ele não Exatamente. consegue prever E como toda tá a seu situação. foco hoje? Tá mais na questão a gente continua do trabalhando para cognitivo da consultoria. isso. A gente trabalha com essa. Porque senão não tem sentido, né? Eu falo o seguinte: que me perdoe os advogados que atuam dessa forma, que nem é culpa deles. Mas uma empresa que paga para um advogado mensalmente para defendê-lo, quando e se tiver um processo, ele não é inteligente. Ela tem que trabalhar, ela tem que pagar mensalmente para quem cuida do seu dia a dia, com os problemas pontuais que acontecem todos os dias nos seus diferentes setores, né? Eu vejo algumas mídias aí, os advogados falando, eu vou te ensinar a blindar a sua empresa. Eu vou te vender um kit por R$ 80 para você se blindar na tua. Eu acho isso assim, que a OAB deveria chegar junto e falar assim, não venda algo que Ilusão. você sabe que isso não existe. Uhum. Não existe empresa blindada. Sim. Até né, essa história de blindagem vem lá da lei de anticorrupção, né? Que o pessoal começaram a fazer as factories, as As holdings, holdings. enfim. E aí Sim. viu que pega um advogado criterioso, ele demora, mas ele chega onde ele quer Vai, chegar. Sim. Uhum. Né? O que tem, às vezes, muito advogado que não sabe fazer um determinado serviço, ele só vai até o Infojude, Renanjude, Arisp e acabou. E ali hoje a gente não- tem um leque enorme. Nossa, hoje. Sim, muitas Né? ferramentas. Então, Sim. a gente Sim. consegue encontrar bens Sim. no exterior da pessoa. Sim. Mas isso é um trabalho muito árduo para quem tem vontade, quer realmente, tem compromisso para com o cliente. Para, Porque ele investe nisso. com Né? certeza, com certeza. E qual o seu maior desafio que você está se deparando aí nessa área de escola, de direito educacional? Eu vejo assim, não sei se é um desafio, mas eu temo muito pela falta de experiência e de noção que os empresários da área educacional, e na sua grande maioria, têm. É muito carente, né? A questão jurídica, eles são muito carentes ainda, né? Olha, eu trabalho com bastante escola e
ainda hoje eu tenho uma certa resistência com relação a essa questão de campanhas efetivas. Por exemplo, agora o bullying foi tipificado como crime, né? E as escolas não entendem que falar, por exemplo, sobre letramento racial, falar sobre bullying, cyberbullying, sobre respeito, isso não é mera faculdade. Isso não é apenas falar em Uhum. sala de aula, olha, menino, tenha respeito. Não, são campanhas efetivas, Uhum. né? Prolongadas, constantes, né? Então, é falar com o aluno, é falar com os E que pais. deve fazer parte da grade deles, né? Não, e Deveria. faz parte, porque a própria LDB exige isso, né? A gente tem Uhum. que ter isso no projeto político-pedagógico da escola. Mas não é todas que tem. Não fazem campanhas. Não são todas. Exatamente. Precisa Né? de orientação. O seu atendimento hoje, assim, o trabalho com as escolas, ele passa por todos os setores, então. Tanto até a questão jurídica ali, trabalhista, a questão civil, mas também tem esse foco com olhar para as diretrizes do Ministério da Educação, enfim, com Direito educacional como um todo. como um todo. Eu só falo que sou especialista, embora não fiz, como fala, pós. Aliás, eu tenho 5 pós. Eu nunca concluí nenhuma. Aliás, concluí, eu não peguei o diploma porque minha intenção não era currículo, era conhecimento. E, Sim. sinceramente, não aprendi nada. Porque eu vejo as pessoas enchendo a boca que eu fiz pós. Gente, a pós nada mais é do que relembrar aquilo que você aprendeu. Às vezes vai, dependendo da tua curiosidade, você vai mais a fundo. Não desvalorizando, pelo amor de Deus. Porque às Até vezes porque você na sai... pós, uma coisa muito importante na pós também são os networks, né? São os Sim, relacionamentos. Porque sim. às vezes a questão da matéria ou o ensino, você fala assim, poxa, É Já cansativo. vi, É cansativo, ou não já vi. preciso estar aqui. mas essa questão até do que é o nosso, né, esse intuito do network é um lugar muito Sim, legal, porque sim. você... Eu fiz muitos lá, por exemplo. Então, justamente, você acaba tendo essa troca de experiência com, né? Colegas que não sabem fazer porque no início da carreira você se propõe a fazer, olha, eu preciso fazer uma defesa. Você vira mentora de alguém, de quem Sim. está começando ou quem não tá naquela área. Fiz muita audiência, fiz muita audiência para colegas que moravam em outro estado, que precisava fazer audiência aqui, porque o escritório era pequeno, eu precisava de renda. Fazia a renda peça. virar. Tudo, Fazia pegava tudo que peça, fazia aparecia. defesa, né? Mas dentro sempre aquilo que eu realmente fazia. E a maioria não gostava, porque eu ia muito a fundo. Então, eu fazia uma audiência para você, por exemplo, eu queria saber tudo. Não, eu não quero só que você me passe isso, porque é o que acontece hoje nos free. Sim. O juiz dá um bronco, o juiz fica assim olhando, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Ela não sabe quem é a parte que está ali, ela não sabe o direito que tá sendo reivindicado ali. Porque ela não está interessada, ela quer os Sim. R$ 50 medíocre, porque é medíocre, é o que eu falei. O que Tem eu a não queria era dignidade, isso. né? O que eu não queria era isso, era me matar para pagar, Sim. abrir mão da minha família, do meu filho, não ver meu filho crescer, deixar ele, né, chegar, ele tá dormindo, sair, ele tá indo para a escola, para ganhar R$ 50 por audiência, não desmerecendo, mas não era isso que eu queria. Eu Sim, queria sim. mais, né? Então eu fui atrás de me aprimorar. E aí eu fazia tudo isso, fazia processo, fazia defesa, fazia recurso, fazia apelação, fazia tudo. Então, como você disse, o escritório hoje ele trabalha em todas as vertentes, com exceção do tributário, do previdenciário e do criminal. Tá. E do fiscal, né? Obviamente. Sim, sim. Mas a gente não deixa, fala pro cliente, eu não te deixo na mão, eu tô aqui com minha mãozinha com você. Aí eu atropelei alguém, tô indo para aí, vou te dar os primeiros socorros, depois a gente contrata alguém competente para te defender na esfera criminal. Especialista para... Exato, mas eu não abandono o cliente em Uhum. momento algum. Ele sabe que ele pode contar com a gente, né? Porque eu acho que para mim, essa é a filosofia dele me pagar por mês. Sim, sim. Sim. É isso que faz Né? sentido, né? Abrange tudo mesmo. E aí acaba tendo, né? E é muito interessante porque a quantidade de escolas, né? De oportunidades que a gente tem, né? Tem uma filha pequena hoje, ela está se preparando já para o ano que vem para o primeiro ano, né? E aí você começa a visitar as escolas, conhecer a grade curricular, até o procedimento de como elas, no tratamento com o aluno, né? Com as Uhum. Os crianças. protocolos, né? E cada uma é de uma maneira, né? E É. aí você fala, poxa, né? A gente não tem todo o conhecimento a fundo, né? Mas você começa a tentar encontrar aquela que você mais se identifica e A aquela filosofia. e a filosofia. E acaba sendo algo tão interessante, a gente já teve até a oportunidade de falar sobre isso, Uhum. que educação a gente entende que é do pai e da mãe. Você não pode nunca terceirizar, isso é o pai e a mãe. Mas ter uma escola que você também confie, que você sabe que ela preza ali, né? Enfim. Não é missionário, não é mercenária, né? Ela é E missionária. ela vai, né, te trazer aquela educação. Então, é algo realmente muito sensível.
né? E não é é nem só a uma... questão da educação que a gente está falando aqui, é a questão da segurança jurídica também, né? Uma escola que Sim, preza que preze pela por essas segurança jurídica, questões. justamente, sim. Eu vejo. Que ela tem um olhar 360, você sabe que ela se cuida, que Uhum. ela, né? Eu acho, você sabe você tocou nesse assunto e foi bem pertinente, porque nesse meu trabalho de conscientização, eu trabalho tanto com aluno, dando conscientização sobre respeito, porque para mim a base da vida é o respeito. Né? Eu até falo pro meu filho, para você conhecer como que é a sua futura esposa, tem a oportunidade de saber como que ela se relaciona com os pais dela. Sim. Se ela não respeitar o pai e a mãe, não tô falando que tem que Esqueça. babar, não. Respeitar, saber tratar, saber qual que é o lugar dela, ela vai ser ela é uma pessoa do bem, uma pessoa. Sim. Agora, não tratou bem os pais dela, esquece, meu filho, que você vai apanhar na cara. Isso se não for todo dia. Então, o que eu vejo e nessas campanhas que que eu faço, né? Que eu fiz uma agora em Ribeirão, que foi bem interessante, foi bastante paz. E a escola abriu essa oportunidade. Ó. Falem de tudo, perguntem o que quiserem sobre contrato, sobre dúvida de 13ª parcela, sobre taxa, sobre o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado. Pode ficar à vontade, porque eu não tenho o que esconder, porque eu estou bem assessorada. Sim. E eu falo para eles, tanto para os pais quanto para os empregados. A escola, para eu poder dizer que a minha escola ela está se resguardando e ela está cumprindo a legislação, automaticamente vocês estão ganhando e todos vocês estão garantidos. Justamente. Porque eu não vou poder orientar minha escola a cobrar uma multa de 30% no caso de uma rescisão ou para o empregado dar uma justa causa porque ele chegou atrasado, porque eu sei que aquilo vai ser revertido, que aquilo é legal. Então, para que ela possa tratar, cumprir com a legislação, seja trabalhista, seja contratual, seja com a educação em si, eu preciso orientar, vocês estão errados. Pasme, mas a maioria das escolas não conhece a LDB, a lei. Aí nós temos um grande problema hoje, que é a educação especial inclusiva. E confunde educação especial com inclusiva. E não só a escola, mas os pais. Sim, os pais querem cobrar da escola, porque eu já falei que eu até tenho uma reunião agora com uma deputada que ela é militante da área da educação especial, agora dia 20 e pouco de maio. Vou ter uma reunião com ela na Lesp. Porque, assim, precisa ter consciência de que as escolas de educação básica, quando a lei fala que toda criança ela tem direito à escola regular, veja, ela tem direito, mas não significa que ela tem que estar lá. Então, eu, enquanto pai, tenho que ver o que é melhor para o meu filho. Eu tenho uma criança que ela não é verbal, ela é totalmente paralítica, ela não demonstra qualquer reação. É ideal que essa criança esteja dentro de uma escola regular para ser inclusa, ou ela está numa PAI, por exemplo, que tem diversos. Primeiro, toda aparato, equipe, né? Toda equipe que vai estimular todos os sentidos dessa criança. Sim. Então, falta para os pais, falta para a escola o conhecimento, como, né, o que fazer, como fazer. Então, tudo isso a gente trabalha. Sim. E é um trabalho árduo, porque é difícil. A gente está conscientizar, né? Conscientizar. Se não conscientizar, não acaba tendo um apelo social, uma questão social mesmo de, né? Vai muita energia. É muita energia. Tem dia que eu falo, meu Deus, às vezes é meia-noite, eu tô lá querendo resolver, elaborando resposta, porque o pai manda uma resposta, aí às vezes é o advogado. Enfim, mas quando você for procurar a escola para tua filha, você tem que ver qual que você identifica com a filosofia dela. Procure o projeto político pedagógico dela. Sim. Veja o que a sua filha vai aprender no decorrer daquele ano. Porque para depois você não se frustrar e mas a minha filha está aprendendo isso, eu não sou a favor disso. Né? Fala, poxa, mas teve oportunidade de consultar. Exatamente. Uma dica para quem está nos assistindo. Não, toda escola ela tem por obrigação divulgar tanto o edital de matrícula com 45 dias antes do início da sua matrícula, né, da sua campanha de matrícula aí, da rematrícula, enfim, o projeto político-pedagógico, o regimento escolar. Né? Tem muita escola que não aplica o regimento escolar, tem muito pai que desconhece, fica revoltado quando o filho toma uma advertência, porque o professor mandou ele pegar um papel no chão, que isso já é uma questão de princípio, que o pai deveria agradecer de alguém estar falando, olha, eu não tenho tempo de estar educando meu filho nesse sentido, alguém vai fazer isso. A gente só tem que saber diferenciar o limite de cada situação. Mas aí vem aquele pai querendo bater no professor, querendo, sabe? Porque ele acha que o professor excedeu o seu limite. Não. É celular, então... Uma dica para vocês que têm filhos pequenos. Não permita que seus filhos levem celular para a escola, nem objeto de valor. Escola não foi feita para tecnologia pessoal, nem para brincar nesse sentido, nem para se fazer amizade. Você vai lá para isso, você paga, né? Tenha respeito ao menos pelo seu dinheiro. Que é o que eu falava pro meu filho. Olha, mamãe tá aqui se matando, cara, para te dar a educação que eu não tive.
E vamos aproveitar essa brecha e se você pudesse dar um conselho aos futuros advogados, qual seria? Primeiro, quem sou eu para dar conselho, né? Mas primeiro saber realmente se tem vocação. Porque as pessoas vão muito por status, né? Então ainda tem aquela encrostados neles, aquela época de Dom Pedro, onde ser advogado era status. Né? Os barões, todo mundo queria ser advogado porque era o doutor, era todo mundo, era respeitado. Sim. Então a gente vê muito isso, eu vi isso muito na sala de aula, pessoas inteligentíssimas que não têm um mínimo de noção, de conhecimento, de tato para ser advogado, porque ser militante e ser advogado não é fácil. Sim. Não é todo Não. mundo que quer ser advogado. É um Não. trabalho árduo, né? Então, quem que tiver, né, quer ser advogado, quero ser advogado, veja se você sabe se relacionar, porque você tem que saber se relacionar com as pessoas. Tem advogado que não quer ver cliente, Não odeia gente, Sim. né? Que não tem respeito por aquilo que, né? Eu não sou religiosa, mas eu tenho um Deus como meu guia, assim, né? Sim. Então, respeita a Deus pela oportunidade que deu de cursar um direito, que não é fácil. Não. Né? É muito cansativo, você abrir mão de dias, de noites, né, para estudar para ordem, para, enfim. E de repente você joga tudo isso, como a gente viu, né, em sala de aula, pessoas que eu falava, nossa, essa vai ser desembargadora. Voltou à função que tinha lá atrás, porque não Sim. tem capacidade para. Veja o tá. que você realmente quer. Se você tem vocação. Para poder Você é assumir esse missionário, né? Tem desafio. missão para aquilo. Sim, faz todo E- sentido. E até aproveitando isso, né, Lindalva, de que você falou sobre a preparação, para ser advogado, muitas vezes a gente precisa ter estômago, ter estrutura, tomadas de decisões rápidas, e a nossa semana acaba sendo muito cheia, muito cansativa. Como que é a Lindalva aos finais de semana? Tem um hobby? Tem algo que usa para descompilar, para renovar as energias? Olha, a única forma que eu recargo, Recarrega? recarrego as minhas energias na academia. É uma coisa que eu, assim, o dia que eu não vou, já sinto falta. Não tenho muito, porque como eu sou, infelizmente, Sim. eu falo que eu deveria ter horário, né? Mas eu sou muito ligada, eu não consigo ver, por exemplo, um e-mail de um cliente ou uma mensagem que ele passou, que eu faço para você também. Eu faço grupo de WhatsApp jurídico para cada cliente, Que com os legal. sócios, Sim. com o administrativo, com o pessoal do RH, com os sócios, porque cada assunto são separados. E muitas vezes eles estão lá na casa deles final de semana e eu acho assim, poxa, se eu não estou fazendo nada, por que não? E às vezes eu vou fazer algum trabalho também, então eu não tenho muito hobby, porque essa foi minha vida, foi Sim. a minha cultura, por exemplo, né? Eu não tive isso eu preciso descansar, porque relaxar. Não, porque eu tinha que trabalhar de forma constante para poder pagar um aluguel na época, né? Sim. Para poder comer, para poder pagar a escola do meu filho. Então, nos finais de semana eu tinha que trabalhar para outros advogados para fazer. Então isso virou um hábito para mim. Mas sempre que eu posso, por exemplo, amanhã eu vou para uma chácara ficar lá um final de Que semana delícia. para Sim. descansar, tomar, né, um drink, por exemplo, que a Sim. gente, né? Sim, né? De Mas ferro. tá entre amigos muitas vezes, né? Não é Sim. sempre também. E eu sou muito ligada à minha família, meus pais. Então, alguém está com problema, eu quero socorrer. Mas eu sei que vai ter um momento que eu preciso parar um pouco, porque a saúde, a idade, né? Tudo isso cobra da Sim, gente. Sim, sim. Que história Realmente. incrível, Que né? legal. Muita história legal. Obrigado por compartilhar, Imagina. por trazer um pouquinho, né, de tudo que você viveu, da sua, né, dessa carreira linda que você está construindo ainda. Tem muito ainda Tem muito. que construir. Obrigado por compartilhar e de aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Sempre à disposição. Legal. Obrigada. Muito bacana. E vocês, assim como nós, como a doutora Lindalva, se acha interessante essa questão do networking, dessa questão de conexões reais, verdadeiras, se faz sentido para você, nos siga, se inscreva aqui para não perder o próximo convidado que está imperdível. Contamos com você. Obrigada pela presença. Até logo.